A bolsa de valores está de graça, as empresas seguem sendo muito lucrativas, tem projetos bons à frente, sendo bem executados. Tudo isso ao ponto da Luísa comentar que o governo não precisa ser nem bom para estar atraindo capital estrangeiro. E aí a gente já sabe, se o capital estrangeiro entra, a bolsa acaba ficando mais cara, subindo aí muito, e de repente as oportunidades vão ser menos melhores, vamos assim dizer, né? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje a gente vai ver o que está pegando aqui na política, que está atrapalhando um pouco a bolsa. Vamos ver a opinião da Luísa e vamos ver o quanto barato está a bolsa de valores. Então, segundo a Luísa, se o governo for menos ruim do que o mercado já está precificando, nós já vamos ter uma trajetória positiva na bolsa de valores, inclusive com a entrada de capital estrangeiro. E eu concordo com isso. A gente já viu, inclusive, um spoiler, né, em relação a isso, quando o discurso aqui do Lula aí na época de eleições, depois mesmo após assumir, era muito negativo em relação a diversas empresas, principalmente o Banco do Brasil e Petrobras, e a gente viu a equipe assumindo, os presidentes aí das empresas assumindo e começando a mudar o discurso, embora ainda tenha uma ressalva em relação à Petrobras, mas a gente viu sim uma tentativa aqui de alinhar um pouco mais ao mercado. A gente viu também na economia o Haddad aí dando alguma amenizada, embora esteja muito ainda sobre uma nuvem aqui pairando sobre o governo, né? Será que vai realmente ser um governo aí que vai tentar ir mais para o lado do pró-mercado? Então, só não precisa ferrar as coisas que tende aí dar muito certo. Essa aqui é a mesma linha de pensamento que eu tenho. E mesmo diante dessa possibilidade, a Luísa aqui destaca a importância da pessoa ter uma carteira defensiva, né, com ações defensivas. Eu também gosto dessa ideia de ter ações defensivas, mas eu tenho aquela um pouquinho mais arriscada. Risco é relativo, porque no longo prazo, empresas com esses projetos que eu estou vendo, como a própria Cosan, não vejo como um risco, né? Então a gente sabe que vai ter um resultado no futuro, só questão de ter paciência. Mas o que eu gosto de fazer é estar diversificando, né? Então, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, uma ação segura pra caramba. Mas será que faz sentido eu ter como banco unicamente aí o Banco do Brasil? Não seria mais sentido aí de repente diversificar em dois, de repente até três, quatro, né? Então vai de cada um, mas 100% o Banco do Brasil, será que faz sentido? Esse tipo aqui de análise que a pessoa, no meu entender, tem que fazer também. Então o Haddad ele já trouxe algumas medidas, inclusive ele garante que até em abril deve estar sendo aprovado o novo arcabouço fiscal aí na Câmara, e a Luísa lembra, né, que tudo vai depender não somente da fala, né, mas sim da execução do plano, da interlocução que o novo governo terá com o Congresso. Então, assim, a teoria começou a melhorar realmente, né? Tá vendo os discursos um pouco melhores aqui em diversas frentes do governo, embora o Lula em específico aqui ainda esteja muito ruim o discurso dele, a gente vê a equipe melhorando e agora a gente tem que ver, será que isso aqui vai realmente adiante? Então essa aí é a questão que a Luísa levanta. E como vocês devem saber, o Lula e o Banco Central vêm em pé de guerra aqui, né? O Lula vem constantemente criticando a alta taxa de juros que não tem uma correlação com a inflação que está relativamente baixa, e ele também tem criticado aqui inclusive a meta da inflação. A gente já vai rever tudo isso, mas eu preciso destacar que o Banco Central não está à toa, né? Ele está observando a economia, ele está observando aqui os gastos, como é que vai ser esse controle, tem aqui uma atenção total aqui no arcabouço fiscal do Haddad, então não está de besteira aí o Banco Central. O Fernando Haddad aqui propôs aí o plano de ajuste em janeiro de até 242,7 bilhões de reais nas contas. Então isso aqui precisa ver se realmente vai ser implementado, como que vai ser. Vai ter aí, como eu já comentei em abril, provavelmente a aprovação do novo arcabouço fiscal. Nós temos agora também a Tebet aqui, que vai estar auxiliando o Haddad nessa caminhada. Ela criticou aqui os gastos desnecessários do Brasil. O Brasil gasta muito e gasta mal. Ela comentou isso, exatamente o que a gente pensa, né? E é que ela deve fazer aqui o dever de casa para a economia poder decolar, né? E aí ela fala aqui que ela tem uma visão, inclusive, um pouco diferente de alguns outros integrantes aqui da equipe econômica. Então ela vai estar com essa visão aqui um pouco mais pró-mercado, mas sem esquecer o social. Aquele discurso que o mercado gosta, mas a gente, de novo, né, como a Luísa disse, agora a gente tem que ver na prática também, mas os discursos têm sim melhorado. De novo, exceção ao Lula, que continua aí batendo na tecla de enfrentar pessoas especialistas em economia com essas ideias aí meio que não, na verdade totalmente erradas. E o Banco Central, via Campos Neto, veio tentar apaziguar um pouco aqui a questão com Lula, mas sem deixar de lado aqui as suas
premissas, né? Inclusive o Brasil pode sim em algum momento buscar estar reduzindo aqui a taxa de juros, mas não vai ser via canetada. Inclusive também o Lula vem criticando aqui as metas da inflação. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você tem um cartão de crédito que condiz aqui com a sua receita, só que você está estourando o limite. O que você faz? Você liga no banco para pedir maiores limites ou você tenta conter os seus gastos para encaixar no seu orçamento? Esse aqui é a grande questão. Aí depois de você estar acertadinho aqui nos gastos, você pode sim buscar aí estar ganhando uma receita maior nos anos seguintes aí, né? E você pode sim aumentar esse limite aqui. Mas primeiro você tem que ter o controle dos gastos, porque a receita não aumenta da noite para o dia. E falando aqui da meta da inflação que o Lula tem reclamado hoje, ela está em 3,25, tem uma margem aqui de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Isso aqui é só uma meta, não quer nem dizer que vai ter que ser cumprida de qualquer jeito, mas o que acontece é que o Lula quer aumentar aqui essa meta para estar encaixando maiores gastos, ou seja, tudo contra o que a gente quer, né? Não queremos isso e o Banco Central não pretende dar canetada nesse sentido. Aliás, falando em termos de inflação, que está descasada aqui com a Selic, o Campos Neto lembrou aqui que a inflação estaria em 9% se não fosse essas medidas atípicas de desoneração tributária que nós tivemos, como por exemplo aí nos impostos de combustíveis. Então, daqui a pouco vai estar saindo no caso da gasolina, então já vai dar uma aumentadinha. Então tem que ter muita cautela em relação a isso. Essa desconexão aqui entre Selic e inflação não é tão grande como parece, mas embora sim tenha espaço para estar diminuindo desde que os gastos não fiquem aí descontrolados. A gente está vendo ainda assim o juro real menos de 5%, que ainda é bastante interessante, né? Mas pelo menos não é aqueles 8% que todo mundo está vendo aí, não é dessa forma. Então ele lembrou muito bem essa questão. E para finalizar, o presidente do Banco Central voltou a dizer que a alteração na taxa de juros sem credibilidade, ou seja, ele na canetada, né, vai acabar acontecendo que a curva dos juros futuros não vai acompanhar essa decisão, o que pode desorganizar o mercado. Isso aqui seria terrível, obviamente. E para a gente ver o quanto a bolsa está barata, nos últimos 5 anos o Ibovespa subiu 33%, enquanto o índice de Small subiu 11,5%. A gente pode ver que os Smalls tiveram um comportamento de maior alta, depois maior queda, eles caem mais mesmo, que pode estar inclusive várias Smalls dando grandes oportunidades, tá? Então, às vezes está até oportunidades ainda melhores nas Smalls, mas de modo geral a bolsa está com grandes oportunidades. A gente já vai ver o PL, mas olha só o que acontece se a gente observar, tirar aqui essa questão da pandemia. Vamos ver mais ou menos julho, junho aqui, quando as cotações estavam mais normaisinhas, recuperada do baque, né? Vamos ver aqui, ó, julho. Então a gente vê uma alta de apenas 7,8% no Ibovespa, né? Desde julho de 2020. É muito pouco para os resultados que as empresas vêm fazendo. Observe as estatais, a Vale também, observe aí as empresas de energia, como as empresas têm melhorado muitos resultados. Então, realmente não faz tanto sentido apenas uma alta de 7,85%, enquanto os Smalls caindo 24%. Será que estão tão ruins assim? Tem diversas empresas aqui que estão crescendo os resultados, né? E outras passando por momentos caóticos. A gente pode citar uma aqui clássica, né? Sanepar. Passou por os piores problemas possíveis, está com uma certa queda. Será que faz sentido? Então, a gente sempre tem que ter cautela em não comprar na alta, principalmente as Smalls, porque elas realmente caem forte, mas quando elas estão na baixa, elas devem se recuperar muito mais, né? Então, não estou não falando de nenhuma específica, estou aqui falando de modo geral. E observando aqui o ranking de PL no Investidor 10, observe que o PL não é indicativo do que vai acontecer no futuro, é uma foto atual. Algumas empresas vão diminuir um pouco o lucro, outras vão até crescer. A própria Marfrig aqui, que está numa ótima posição, ela deve piorar um pouquinho o lucro, mas ainda assim, olha só o PL dela hoje, 0,83, né? O PVP de 0,65, a Uzi Minas 1,90, 0,40 de PVP, ó, Petrobras 1,92, o PVP também abaixo, a Bradespar 1,97, 1,50 de PVP, a JBS 2,11, olha só, tudo abaixo de 5, né? Temos aqui outra empresa interessante, a Goal, né? A Gerdau Metalúrgica, 3 aqui, né? TAS, olha a Taurus aqui, 3,7, a Gerdau aqui 3,17, temos aqui
A Suzano 3,42, a Vale, olha aqui, próxima de 4, olha só a Neoenergia 4, também abaixo do PVP, né? Temos aqui a Ferbasa, a Enalta, tudo na casa dos 4, né? Temos aqui a Metis, a Klabin com 4,60, ó, a Sanepar 4,60 também, né? Um PVP de 0,62, um absurdo, né? A Unipar aqui 4,74, 3,13. Então temos uma Banrisul também, olha só, 0,44 PVP, né? Então, é uma empresa que deve se beneficiar quando a Selic ficar mais tranquilizada. O Banco ABC aqui, 0,78 PVP, um PL ridículo. O PL da Banco do Brasil, que até diminuiu, já está na casa dos 4 aqui após o último resultado, já deve atualizar ainda hoje, provavelmente, no Investidor 10, né? O PVP de 0,74. Então, caramba, tem muito... Energias do Brasil, né? Temos aqui também a Transmissão Paulista, embora tenha ressalvas com o IFRS, que é o número oficial divulgado aí, mas eu prefiro ver o regulatório. Mas, enfim, tá um PL interessante. O PVP de 0,93, a Irani, o Bradescão aqui, mesmo com dificuldades, um PL baixíssimo, PVP baixo, né? Temos Klepper Weber, eu vou ficar aqui falando infinitamente, tem várias empresas boas, Itaúsa, Home, é muita empresa boa, Semig, então são inúmeras empresas aí, cada um faz análise. Eu só citei aqui várias empresas com pele barata, são boas empresas, né? Esse monte de empresa com PLs baratos, com lucros aí que estão indo bem, nos mostra um PL da Bolsa em 4,97 hoje que está muito barato, né? No histórico, eu comecei a investir aqui em 2007. Então a gente vê que, olha só, chegou aqui num fundo depois de uma queda muito forte, o PL aqui não ficou abaixo de 5,5 e agora a gente está com PL de 4,97. Então isso aqui deve ser de algum momento um indicativo que a bolsa está muito barata, né? Obviamente a gente não pode olhar só isso, mas é um indicador e a gente vai escolhendo as ações conforme a gente for querendo ver aí, né? Só que como esse PL aqui está incluso todas as ações da bolsa, a gente pode dar uma olhada aqui no ETF EWZ, que aí ele tem as melhores ações aqui do Ibovespa, por exemplo. Então são 52 ações brasileiras e aí a gente consegue ver que ele está num PL, olha só, de 5,34, que é um PL muito decente, né? Muito interessante, e um PVP de 1,53 e olha só o dividend yield dessa desgraça, 7,67, tá acima aqui dos 6%, um ETF que tem inclusive algumas ações que não são tão boas pagadoras de dividendos, um ETF, só para mostrar o que tem dentro desse EWZ, que é esse ETF de ações brasileiras lá no exterior, temos a Vale com 19,5%, o Itaú com 7 e poucos, a Petrobras aqui tem bastante também, a B3, a VEG, o Bradesco, Ambev, Localiza, olha só, umas ações que não têm bons dividendos, Itaúsa, e aí isso aqui representa 59,7%, temos aqui até 100%, o que compõe o EWZ, fica mais ou menos parecido com o Ibovespa. Eu gostaria de saber de você, você está confiante com a Bolsa de Valores no longo prazo? Você tem comprado ações? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho comprado, embora eu faça críticas sim, a gente tem que criticar sim o governo, mas a gente sabe que as empresas são muito boas e no longo prazo a gente está aproveitando preços muito interessantes. Deixa o like nesse vídeo, você deve ter percebido que nós passamos por diversos assuntos e eu fiz isso de forma muito objetiva, resumida, dá bastante trabalho. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo. Valeu!